Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, por entanto procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a palavra hoje diz assim para nós: todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Viver Quaresma, nós já estamos vivendo aí a última semana do tempo da Quaresma. Nós fizemos toda a nossa caminhada quaresmal, toda a experiência dos exercícios, de estarmos intensificando a nossa vida de oração, nos aproximando mais do Senhor. Alguns um pouco mais na sua experiência pessoal com Deus, outros nas atividades, nas correrias, nas preocupações do dia a dia da vida, talvez um pouco menos, mas Deus nos permite pararmos esse tempo diante dele, para fazermos experiência profunda com a sua graça e a sua misericórdia, para que assim possamos aprender a nos libertar do pecado, possamos aprender a nos libertar da vida de pecado e com Deus caminhar. Quando nós iniciamos o nosso tempo de Quaresma, nós lembrávamos de Jesus no deserto, que ele passa 40 dias em reflexão e oração. E lembrado também para nós a caminhada do povo eleito, que sai lá da terra do seu cativeiro e começa a caminhar no deserto até chegar à terra da libertação, a terra prometida. Interessante que quando nós olhamos para esse povo, a gente muitas vezes acha que ser liberto é simplesmente alguém chegar e nos tirar daquilo que nós estamos vivendo. Ser liberto é simplesmente alguém chegar e nos tirar da situação que nós estamos passando. Mas viver libertação, sair da escravidão é um processo que muitas vezes doloroso, pelo qual nós temos que passar. Quando Jesus inicia o discurso dele no dia de hoje, ele estava falando com pessoas que acreditaram nele. Ontem no domingo, quem ouvia, quem participava das celebrações, quem escutava o Evangelho de domingo, quem leu o Evangelho de domingo, lembrava da passagem de Lázaro. Quando Lázaro é ressuscitado, haviam muitos seguidores, muitas pessoas que estavam ali, muitos judeus, que acreditaram em Jesus,
pelo milagre que Jesus realizou. Só que acreditar é simplesmente o início da caminhada. Para que nós possamos viver com Deus, nós temos que crer. Nós temos que ter a nossa fé firme nele. Porém, é necessário que Deus transforme o nosso coração. E os judeus estavam passando por esta transformação. E Jesus os convida a uma libertação verdadeira. Jesus os convida a sair da situação de pecado. A primeiro momento, eles não entendem aquilo que Jesus tenta mostrar para eles. Porque a vida inteira, eles se consideraram homens livres. A vida inteira, eles se consideraram a nação eleita, aqueles que foram escolhidos entre todos os povos. E de fato, eles eram. Porém, eles foram se prendendo à situação de pecado, à vivência do pecado, à vivência das coisas cotidianas, as situações que eles iam passando. Aí Jesus mostra para eles que eles deveriam novamente começar a agir como filhos de Deus. Começar a agir como homens que sabem que Deus é o seu Pai. No finalzinho do Evangelho, Jesus até fala para eles: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amareis, vós acolherias minha palavra. Quando nós voltamos isso para a nossa vida se assemelha muito com a vida daqueles judeus, daqueles homens. Nós somos batizados. E como batizados, somos filhos de Deus. Tanto que toda a vigília pascal a gente renova as promessas do nosso batismo. Nós revigoramos a nossa fé. Nós retomamos este caminho de fé. E como filhos, nós deveríamos agir como o Pai nos ensina. Ouvir a palavra de Jesus e deixar que Jesus nos conduzisse. A dificuldade nossa é que muitas e muitas vezes nós agimos como escravos. Escravos das situações. Quantas vezes as situações deste mundo se tornam senhores da nossa história e nos afastam de Deus, nos tiram da casa do nosso Pai. Às vezes escravo do dinheiro. Quantas vezes o dinheiro nos afasta de Deus? Nesse período a gente tem olhado tantas situações que infelizmente o nosso povo é obrigado a parar diante do contexto que está vivendo. E às vezes a gente olha para a nossa vida, quão supérflua era a nossa caminhada. Às vezes trabalhávamos tanto, corríamos atrás de tanto crescimento pessoal, de tanto crescimento financeiro, e às vezes nos esquecíamos de Deus. Nos esquecíamos de estar com o nosso Senhor. A palavra de Deus hoje é o convite para nós, para primeiro reconhecermos que somos pecadores. Qual é o pecado que tem me afastado de Deus? Qual é a situação que tem feito com que eu me afaste do Senhor? E segundo, reconhecermos que precisamos ser libertos. A dificuldade nossa é que às vezes a gente acha que o nosso pecado é para nos afastar de Deus, que Deus permite o nosso pecado para que a gente fique longe, e pelo contrário, Deus permite a situação de pecado para que a gente possa voltar para perto dele. Semelhante àquela história, conta que certa vez um monge estava dando catequese para os seus discípulos, e um discípulo perguntou: Senhor, o que é conversão? O que é voltar para Deus? O monge, já com muita idade, olhou para aquele rapaz e disse: olha, quando a gente nasce, Deus amarra uma corda na nossa cintura e manda a gente para a terra. Aí quando a gente peca, a gente vai lá e corta a corda. Mas quando a gente se arrepende e decide voltar para Deus, Deus vai lá e dá um nó na corda. E de nozinho em nozinho, a gente vai se aproximando mais do Senhor. Quando Deus nos chama, quando Deus nos convida, não é porque nós somos os melhores, os mais santos, mas porque nós precisamos dele. Porque esta é a maneira que o Senhor encontra para nos trazer para perto. Deixemos que o Senhor nos conquiste mais uma vez, para que de nozinho em nozinho, para que de Páscoa em Páscoa, para que de celebração eucarística em celebração eucarística, nós possamos nos aproximar do Senhor. Que essa quaresma tenha sido para nós este período de conversão, de reatar o laço com Deus, para que com Deus nós possamos caminhar. Louvado seja